Nesse vídeo eu vou passar para vocês as funcionalidades desse EA, o Azul 2101, que é o primeiro EA que eu vou começar a comercializar nesse ano. Então vamos ver as características desse EA. Primeira, ele não se baseia em candles para fazer as entradas. Então, ele funciona em qualquer time frame. Para testes, eu sugiro o time frame M1. A estratégia de entrada é baseada em nível de preço e volatilidade. O take profit é calculado automaticamente pela volatilidade do mercado, ou seja, ele se ajusta conforme o mercado se modifica. Então, não vai existir nesse A um parâmetro para você definir o take profit. O próprio robô calcula o take profit baseado em quanto o mercado está se movimentando num determinado período. Esse A que vai estar disponível para teste, ele funciona com mini índice e mini dólar, né? Apenas na versão de backtest, porque talvez quando estiver disponível para quem quiser adquirir, eu divida esse A em duas versões, uma para mini índice e uma para mini dólar. Mas para fazer o backtest por enquanto vocês podem utilizar os dois ativos, que ele funciona tranquilamente. Eu ainda não testei o EA no Forex, mas provavelmente vai existir uma versão mais para frente para funcionar no Forex também. Pode até ser que nessa versão de teste funcione no Forex, mas não foi testado ainda. A conta onde vocês podem colocar ele para operar pode ser Hedge ou Netting, ele funciona nas duas, não faz diferença. E no caso, quando ele estiver em operação em produção, ele funciona com outros EAs na mesma conta, né? Bastando configurar um Magic Number de forma apropriada. Agora a gente vai falar sobre estratégia de proteção, que são os parâmetros dessa região. Então, os parâmetros Stop Loss, parciais e Break-Even, né, que elas estão configuradas aqui. Ó. Como é que funciona isso? Eles são percentuais, né, esses valores aqui, percentuais em relação ao take profit. Então, eu comentei que o take profit ele é calculado automaticamente pelo EA. Então, a gente não sabe quantos pontos tem o take profit, né? Porque isso depende da volatilidade. Então, como é que funcionam esses números percentuais? Funciona assim. Vamos supor que o EA calculou um take profit de 1.000 pontos. Então, se eu coloquei um stop loss de 0,5, isso equivale a 500 pontos do take profit de 1.000. Se eu colocar uma parcial de 0,3, equivale a 300 pontos do take profit. Se eu colocar um break-even de 0,25, equivale a 250 pontos do take profit. Então, é assim que deve ser colocado, né, configurado os parâmetros na estratégia de proteção. Agora nós vamos falar dos parâmetros de controle de volume. Então, parâmetro volume inicial define o volume inicial das operações. Então, o valor que você colocar aqui é o volume com que será iniciada a primeira operação do robô. E o valor mínimo que pode ser utilizado é um volume de 1. O parâmetro tipo de aumento de volume são perfis que definem regras para aumento ou diminuição de volume, conforme o saldo aumente ou diminua.
que significa isso? Existe aqui, nesse caso do tipo de aumento de volume, 3 perfis. O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. Então, o que acontece? Se você utilizar o perfil conservador, o volume inicial ele vai ser constante. Ou seja, se você colocou 2 aqui, o EA vai fazer todas as operações sempre com 2 contratos. O número de contratos não será alterado, a não ser que o usuário vá lá e faça a alteração do volume inicial. Então, a partir desse momento, o EA começa a fazer as operações com o valor que foi configurado. Caso seja escolhido, no tipo de volume, o tipo moderado, o que vai acontecer? Conforme o EA vai obtendo lucro, o volume vai sendo aumentado conforme o lucro que vai sendo obtido. E da mesma forma, caso o EA vá tomando stop, e no caso, então o lucro vá diminuindo, o número de contratos também vai diminuindo. Então ele aumenta proporcionalmente e diminui proporcionalmente aos ganhos ou perdas obtidas de forma aritmética, no caso do moderado. E da mesma forma, se você escolher um tipo de aumento de volume agressivo, ele funciona bem parecido com o moderado. Ou seja, conforme você vai obtendo lucro, o volume vai crescendo adequadamente e conforme você vai tomando stop, o volume vai diminuindo adequadamente para que o seu saldo seja protegido. E o aumento, no caso do tipo de aumento de volume agressivo, ele é feito de forma geométrica. No caso do agressivo, ele é mais indicado para quem tem um capital, eu diria que entre 50 mil e 100 mil reais para operar. Abaixo disso, é possível? Mas o risco é muito grande. Aí eu sugiro optar pelo moderado e conservador até que vocês tenham pleno conhecimento de como o robô vai evoluindo nos volumes conforme as operações vão acontecendo. O outro parâmetro é o parâmetro, esse aqui, o máximo de volumes. Então, esse parâmetro aqui estabelece o teto para o aumento de volume. Então, aqui eu deixei configurado, por exemplo, para 50. Então, independente de quanto você já tem obtido de lucro, se nós colocarmos aqui um limite de 50 contratos, o EA não irá ultrapassar esse limite de contratos para as negociações. Então, dessa forma, você chega num patamar onde você estabiliza o número de contratos. Caso você venha a obter stops no decorrer do caminho, o volume ele pode diminuir, mas ele não irá ultrapassar o limite estabelecido. Outra coisa importante é que esse parâmetro, a quantidade máxima de volume, ele vai estar disponível apenas na versão para backtesting. Esse parâmetro talvez não esteja disponível na versão de produção para quem adquirir esse robô. Por quê? Porque a venda desse robô talvez seja configurada de acordo com a quantidade máxima de contratos que o usuário pretenda utilizar. O próximo grupo que a gente vai comentar vai ser o controle de horário, que é configurado aqui. Então, nós temos os parâmetros de hora
e minuto para o início das novas operações do dia, né? No caso, esse EA ele é para operar day trade. Então aqui eu configurei que eu quero que as novas operações aconteçam apenas a partir das 9 horas e 5 minutos. E eu também tenho aqui um limitador de horário final que indica até qual é o limite aonde novas operações podem ser abertas. Então eu configurei aqui 16 horas e 0 minutos. Então significa que se surgir uma oportunidade no mercado após as 16 horas, ela não será realizada. E aqui vocês podem configurar de acordo com os testes que vocês venham a fazer. Os próximos parâmetros são esses aqui. Então, como esse EA foi feito para day trade, né, eu coloquei aqui um horário limite de quando as operações devem ser encerradas. Então, o que acontece? Se chegar no horário das 17 horas e 45 minutos e existir alguma posição em aberto, o EA vai fechar essa posição, não importando se está com lucro ou prejuízo. E esse é o horário limite. No caso, eu posso, por exemplo, uma posição ter sido aberta às 10 horas da manhã, momento em que eu abri a posição, e essa posição continuar aberta até às 17h45 e não ter atingido o limite estipulado pelo EA do Take Profit. Então, nesse caso, chegando às 17h45, essa posição vai ser encerrada. Futuramente, né, haverá um parâmetro para definir se você quer fazer operações day trade ou swing trade. Aí, nesse caso, quando tiver essa opção no EA, o horário de encerramento das operações ele será ignorado, porque as operações podem passar de um dia para o outro. E agora o último grupo de parâmetros, que são os extras. Então nós temos o parâmetro Magic Number, que deve ser configurado adequadamente caso vocês venham a colocar esse EA numa mesma conta com outros EAs. Então esse número não deve coincidir com EAs que já estejam sendo executados. Aqui nós temos um parâmetro que é de utilização caso a gente venha, no caso o desenvolvedor, venha encontrar algum possível problema com o EA e ele queira fazer uma depuração do que pode estar acontecendo, vai ser informado, né, para vocês um token, um número que vai ser colocado aqui, e umas informações extras serão apresentadas para que a gente possa identificar o que está ocorrendo. Então, esse parâmetro provavelmente não vai ser utilizado pelo usuário. E um outro parâmetro, né, que é esse parâmetro aqui, o de valor de depósito inicial. Eu deixei ele disponível para que vocês possam fazer backtesting com valores de depósitos variados. Porque hoje o MetaTrader, toda vez que você vai fazer um backtest, você tem aqui na aba configuração o valor de depósito inicial. Então, cada vez que você for fazer um teste, você faz um teste, olha os resultados, vem na configuração, volta, muda o valor do depósito inicial, faz outro teste, etc. Então, eu coloquei esse parâmetro aqui para que você possa permitir vários testes
né, com valores de depósito inicial diferentes, né, utilizando as regrinhas aqui, quando a gente executa backtesting com valores diferentes para poder encontrar qual seria o melhor valor para colocar o EA para funcionar. Bom, de todos esses parâmetros, né, que eu fiz o comentário, eu vou agora realizar um backtesting para que vocês possam ter uma noção dos resultados que o robô pode realizar num determinado período. E isso eu vou fazer logo em seguida. Agora que eu já expliquei para vocês o funcionamento dos parâmetros do robô, eu vou fazer o backtesting. Então, vou fazer a otimização completa, que é a mais demorada. Então, vou utilizar o mini índice de 2016 até finalzinho, até o início de 2021. Eu vou utilizar, então, aqui cada tick e eu vou fazer um depósito, deixar configurado depósito inicial de R$2.000. Feito isso, eu vou para os parâmetros. Então, eu tenho aqui, né, o tipo de aumento de volume, que pode ser conservador, moderado ou agressivo. Então, aqui eu vou deixar marcado. Então, ele vai fazer o teste com esses 3 tipos, que vão dar 3 iterações. E eu também deixei marcado aqui o valor do depósito inicial, que vai de 0 até 5.000, aumentando de 1.000 em 1.000. Então, se meu depósito inicial é de 2.000, a primeira vez ele vai fazer com 2.000 para os 3 tipos de aumento de volume. Depois ele soma mais R$1.000, vai ficar com 3.000 de saldo e vai realizar os testes. Depois mais 1.000, com 4.000 ele realiza também os 3 testes. Depois nos 5.000 realiza os 3 testes e finaliza, para a gente poder ver o resultado. E depois eu vou fazer o mesmo teste, mudando aqui a modelagem para OHLC, para a gente ter uma diferença, né, no nível de qualidade dos resultados. Então vamos lá, eu vou começar o teste e vou pausar o vídeo, que isso aqui pode levar mais ou menos 1 hora para terminar. Bom, continuando então, os testes foram realizados aqui, então eu vou ajustar os dados dessa planilha. Aqui, ó, na escolha de critério, quando vocês escolherem para mostrar o critério máximo do usuário, essa coluna aqui, resultado, ela apresenta o número máximo de contratos que foram utilizados. Então, vamos lá, vou pegar isso aqui. Vou pegar, então, copiar essa imagem. Para a gente depois comparar. Então, aqui no Google, vou pular essa imagem aqui. E agora, vamos explicar por que no máximo aqui ele mostrou 10 contratos. Porque nos parâmetros aqui, ó, eu limitei o EA a utilizar apenas um máximo de 10 contratos. Se eu colocasse mais, no caso do tipo de aumento de volume moderado e agressivo, ele poderia ter utilizado mais contratos. Bom, agora eu vou utilizar o mesmo teste com os mesmos valores no OHLC. Então, vou executar aqui, isso aqui é bem mais rápido, vou dar um iniciar. Ele já deve começar aqui. Eu vou, mesmo assim, apesar dele ser mais rápido, aí eu ia dar uma pausa, mas não, aqui já está quase finalizando já. Ok, agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa imagem aqui.
copiar. Aqui. E vou colar aqui do lado. Vamos ver se ele faz isso. Não fez porque está muito grande. Vou diminuir aqui. Ver se eu consigo colocar uma de cada lado para que a gente possa ter um comparativo de valores. Faltou ordenar aqui. Aqui está do 0 ao 17, aqui está aleatório. Então eu vou tirar essa imagem, voltar aqui e vou ordenar isso, para que a comparação seja mais fácil de ser realizada. Ok. Aqui. Diminuo isso. Prontinho. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou só aumentar um pouco mais. Então vamos observar o seguinte. O que eu quero observar antes da gente dar continuidade nisso? É o seguinte. Aqui a diferença que está dando é de R$1.000. Aqui deu uma diferença de R$10.000. Aqui uma diferença de R$5.000. Aqui uma diferença de 1.200 e assim por diante. Então a gente nota que as diferenças não são muitas entre eu utilizar uma modelagem e a outra modelagem, certo? Olhando aqui no final, 62.000 contra 55.000. Vamos olhar o número 10 aqui, 10, aqui ó, 42 para 35, tá certo? Então eu vou assumir que a diferença entre um e o outro dá 20%, certo? E todos os testes que eu fizer agora, eu vou utilizar a modelagem OHLC. E a gente sabe que o resultado que ela der vai ser sempre 20% a mais do que o resultado utilizando cada tick. Por que eu vou fazer isso? Porque fazer um backtesting com cada tick demora mais ou menos nesse tipo de robô aqui, entre 1 hora, 1h30, quase 2 horas a execução de cada backtest. E aí o vídeo ia ficar muito longo e muito trabalhoso. Okay? Então vamos agora partir para as explicações. O que eu vou fazer agora é realizar vários testes com o EA, para vocês verem o resultado de forma bem rápida, porque logo esse EA vai estar disponível. Vou deixar o link na descrição para que vocês possam fazer o download e vocês mesmos realizarem os testes que vocês acham que sejam pertinentes. Então, vamos lá. Eu vou fazer testes então, tanto com o mini índice quanto com o mini dólar. Então, vou fazer aqui a otimização completa. Vou escolher aqui o mini índice, o período 2016 a 2021. A HLC, vou deixar um depósito inicial de R$1.000. Aí, como eu deixei R$1.000, então eu vou fazer com ele, colocando aqui mais 1.000, aumentando de 2 em 2, até 5.000 no máximo. Então está selecionado. Vou deixar aqui para configurar um stop loss. Então vou experimentar então esse teste com stop loss de meio e aumentando de meio e meio até 1. Vou deixar para testar parciais de 3 até 9, subindo de 2 em 2. E quero testar com o tipo de aumento de volume, né, com os 3 tipos que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho o conservador, moderado e agressivo. Então, vou deixar aqui. Ele vai testar também com esses 3. Então, serão realizados 72 testes. Vou iniciar agora. E vamos aguardar
os resultados. Vamos ver. Já começou. Vamos aguardar finalizar aqui. Prontinho. Então ele fez 72 testes com aquelas configurações. Lembrando que eu colocando aqui o critério máximo do usuário, ele apresenta nessa coluna a quantidade máxima de contratos, ou seja, de volume que foi utilizado em cada teste. Então, vamos ordenar pelo lucro. Né? Ordenar aqui pelo lucro. Então, olha só, com um capital inicial de R$1.000, né, se eu utilizasse o robô de forma agressiva, né, e o meu depósito fosse de 5.000, ou seja, os 1.000 que eu coloquei aqui, mais 5.000, com stop loss de 100% do take profit, com a parcial em 50% do take profit, eu teria obtido R$293 mil no período de 5 anos. Lembrando que esse resultado aqui pode dar uma diferença de 20%. Né? Então, se eu tirar 20% de 300 mil, eu vou tirar 60 mil. Então, aqui eu não teria 290, eu teria 230 mil. Que não é um lucro ruim, é um lucro realmente muito bom. Mas eu tenho aqui um percentual de rebaixamento de 61% durante esse período e um fator de recuperação de 2,4. Então, eu vou deixar um link aqui para que vocês possam entender o que é esse percentual de rebaixamento. Tem gente que olha isso aqui e se assusta, né? Olhando assim, nossa, né? Teve um rebaixamento de 100%. Mas isso aqui é bom vocês entenderem como funciona para não julgar, às vezes, o resultado de um robô baseado nesse número. O que eu consideraria mais importante até é o fator de recuperação. Um fator de recuperação que seja maior do que 2, eu considero um robô realmente que vale a pena. Se ele tiver, logicamente, um rebaixamento baixo, melhor ainda, mas o rebaixamento necessariamente não é o ponto mais crítico que deve ser levado em consideração. Principalmente quando você avalia em que momento que aconteceu esse rebaixamento. Então vamos lá, deixa eu deixar esse link para vocês. Ele está aqui, ó. Relatório. Então aqui, ó, nesse link aqui, ó, ele explica direitinho o que significa esse rebaixamento. Ele dá até alguns exemplos. E aí vocês vão entender melhor o que significa isso. Voltando lá, então olhando pelo lucro, parece que o robô na modalidade agressivo, né, com um valor de R$5.000 é muito bom. Vamos ver o moderado aqui. Né? Eu tenho aqui o moderado com um valor de 5.000. Ele teve uma lucratividade aqui de 68 mil, lembrando que eu tenho que descontar os 20%. Um fator de recuperação de 1,9, também é um fator de recuperação bom. Um stop loss de 100% e meio. Vamos ver aqui o conservador. Né? O conservador é aquele que não altera o volume durante todas as negociações. Então, o volume aqui de 2 contratos apenas, e ele teve um lucro de 16 mil. Aqui ele realizou 103 operações e assim por diante. E olha o fator de recuperação, 3,4. Ou seja, um fator de recuperação realmente expressivo. Né? Pelo menos é uma coisa que eu considero. Eu tenho aqui o fator de recuperação de 3,58, usando essas configurações de stop loss de meio, com a parcial, voltando aqui, com a parcial feita com a 30% do take profit, né? E com um valor baixo de capital, tá vendo? Apenas
R$ 1.000 de capital. Ele realizou isso aqui em 4 anos. E com rebaixamento de 31%. Aí o que eu posso fazer? Se eu quiser ver detalhes de algum desses robôs, vamos pegar aqui aquele caso do agressivo. Aqui, ó. Vamos analisar esse rebaixamento de 61%. Vou vir aqui, ó, executar um teste único com essas configurações. Então, ele vem aqui, ó, ele me mostra o gráfico, tá certo? E onde aconteceu provavelmente esse rebaixamento de 61%. Esse rebaixamento provavelmente aconteceu aqui, ó, que foi a época da pandemia. Ó, isso aqui, ó, é a época da pandemia. Então, isso aqui eu considero uma exceção, né, de comportamento de mercado. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração. Mas a gente sabe que quando o mercado está muito diferente do padrão, a gente deve desligar os robôs e deve ligá-lo novamente quando o mercado voltar a se estabilizar. Então, se a gente analisar essa curva, né, que foi feita aqui, né, que é mais ou menos isso, ó, e ele começa crescendo, 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 se não existisse o período da pandemia, né, o robô ia continuar mais ou menos nessa curva, nesse sentido. Certo? Poderia até ser alguma coisa por aqui, ó, mas não ia haver esse rebaixamento. Então, quando a gente olha, né, analisa esse tipo de rebaixamento, a gente tem que entender em que momento ele aconteceu. Olhando só número, necessariamente não faz sentido. Bom, aqui eu coloquei, nós fizemos o teste com uma limitação de contratos de 50 contratos. Então, o agressivo, né, o perfil agressivo, chegou a utilizar os 50 contratos. O perfil moderado, ele chegou a utilizar no máximo nas negociações 33 contratos. Vamos mudar agora o teste, né? Vamos colocar aqui, vou aumentar o limite, vou colocar um limite bem grande, vou colocar um limite de 5.000 contratos. Eu acredito que não chegue a isso. Okay? 5.000 contratos. E vou fazer esse teste com o agressivo, para ver qual vai ser o comportamento. Então, olhando aqui o gráfico, ó, aqui ele deu o valor negativo, né? Então, eu estava ganhando 603 mil e perdi 622. Né? Aqui realmente deu uma perda de 109, ou seja, perdi todo o capital, mesmo eu tendo acertado 76% das operações. Mas por que aconteceu isso? Quando eu executo o teste único, aqui no diário, eu coloquei um relatóriozinho, né, para eu poder ter mais detalhes do que aconteceu. Observa só. Então, tive um capital inicial aqui, e ele foi realizando as operações. Ó, 2 contratos, 2 contratos, 2 contratos. Né? Aí ele diminuiu para 1 contrato. Por quê? Porque o capital foi diminuindo. Né? Tive 2 stop loss grandes aqui. O capital vai diminuindo. Aí chegou uma hora que eu comecei a ter lucros maiores e aí o número de contratos vai aumentando consideravelmente. Então, aqui no final, né, eu já estava num ponto aqui em que eu estava operando com 200 contratos, 500 contratos. E aqui eu tive um loss enorme com 500 contratos e eu estava com 290 mil e perdi 138 mil. Então observa que eu não perdi o capital todo no primeiro stop. Mas aí eu tomei, aí o que aconteceu? O robô, ele diminuiu a quantidade de contratos, vendo a quantidade do stop, caiu quase pela metade aqui. E mesmo assim aconteceu do segundo stop seguido. Então isso aqui acabou prejudicando muito a performance do robô. Okay? Então o que eu poderia fazer? Vamos limitar, então, o agressivo a 100 contratos. Vamos ver se 100 é uma quantidade que dá uma melhorada. Olha, só de limitar a quantidade de contratos, agora, eu passei, né, para um lucro de 500 mil reais. Começando com o capital, né, como eu disse para vocês, de R$ 1.000.
Desculpa, 6 mil, né? Porque aqui ele adicionou esse 5 mil de capital. Então, o meu gráfico já melhorou muito, né? Eu ainda continuo com a pandemia me dando resultado negativo, mas mesmo assim não impacta no resultado final do robô. Ele teve um nível de acerto que eu considero assim muito bom, ou seja, 76% contra 23%, e fez apenas 103 operações durante 5 anos. Então, isso dá mais ou menos quase que 2 operações por mês. Mais ou menos. Deixa eu ver que informação tenho mais interessante. Eu tenho aqui a curva, né, que se apresenta assim crescente. Então, isso aqui é bem bacana. Aqui embaixo também, quando essa curva é invertida, né, é de cima para baixo, aí realmente já podemos descartar a configuração desse robô. Deixa eu ver o que mais a gente pode testar para obter um resultado que possa ser interessante. Então aqui eu utilizei no máximo 100, eu vou fazer agora a otimização completa utilizando aqui o limite de 100 contratos. E depois a gente vai fazer o teste com o mini dólar. Vou guardar aqui o final dos testes. Então, enquanto ele está fazendo, deixa eu terminar aqui. Concluído. Então, lembrando aqui que eu estou fazendo teste com stops diferentes, parciais diferentes, tipo de aumento de volume diferente, um limite de 100, começando com 2, e também com saldos diferenciados, né? Começando com 1.000, subindo 2 em 2 até 5.000. Então, vamos olhar aqui os resultados. Vamos ordenar aqui por lucro, né? Então, o agressivo, ele chegou lá no limite dos 100 contratos estabelecidos aqui por esse parâmetro, não ultrapassou, e deu um lucro aqui de 500 mil, tirando aqui então os 20%, 100 mil reais ia dar 400 mil reais, praticamente numa conta real. Tem um fator de recuperação que eu considero bom, né? Maior que 2, para um stop loss de 1.1 e parcial de meio. Vamos ver aqui o moderado, com um capital de 5 mil. Vamos ver o moderado com capital pequeno, capital de R$1.000. Vamos ordenar aqui por capital. Vamos ver aqui o moderado. Moderado com capital de R$1.000, ele tem um lucro muito bom. Ele chegou até 21 contratos, aliás, até 33 em alguns casos, e obteve um lucro de R$68 mil. Bom, um fator de recuperação de 1,92. E vamos ver o conservador. Conservador que para mim é a melhor opção para quem tem um capital pequeno. Então, se você começa com um capital pequeno, né, de R$1.000 aqui, ou R$2.000, porque ele soma esse valor com o valor que está obtido aqui, R$2.000, eu tenho um lucro realmente muito bom. Ele não passa de 2 contratos, porque o conservador mantém estável o número de contratos em 2. Eu tenho um fator de recuperação que eu considero assim, excelente, acima, como eu falei, acima de 2 já é bom, então 3 ponto alguma coisa já é um fator muito bacana. Então, se eu quiser efetuar um teste, vou pegar aqui esse fator de recuperação, 3.8 com stop loss de meio, né? Stop loss de meio parcial de 3. Vou executar esse teste único, para a gente olhar aqui o resultado no gráfico. Um gráfico bem ascendente contínuo. Temos aqui de novo o período da pandemia apenas atrapalhando, né, o resultado do robô. Ele teve um nível de acerto de 80%,
né, contra 19. Isso é um excelente, quase um trader profissional. Realizou 124 operações em 5 anos. Então, se eu tenho 60 meses, deu aqui praticamente 2 operações por mês em média. Ou seja, é um robô bem compassivo com esse nível de configuração. Se você começa a colocar stop loss muito pequeno, né, você começa a notar que o robô trabalha como scalper, aí ele começa a fazer realmente muitas operações de sequência. Bom, isso com o mini índice. Vamos fazer agora com o mini dólar. Né? Então nós temos aqui, ó, resultados. Vamos pegar o resultado. Vamos pegar aqui, deixa eu ver, aqui deu muito aqui. Eu vou diminuir aqui o teste para a gente poder comparar mini dólar com mini índice. Vou pegar então uma configuração completa e vou pegar aqui, não vou utilizar isso, e vou utilizar o capital inicial aqui, começando com R$2.000 para todos os casos. Então agora vai ser fixo. Deixa eu ver quantas iterações eu vou fazer, 24, não, vou diminuir um pouco mais aqui. Eu não vou fazer a parcial, o teste da parcial. Vai ser uma parcial fixa com todos, você vai fazer só 6 iterações. Então, ok, mini índice, então vamos lá. Esses foram os resultados. Deixa eu ordenar aqui por... deixa eu ver. Eu vou ordenar aqui por tipo de operação. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou diminuir aqui para poder colar no editor e a gente comparar isso aqui com o mini dólar. Então, vou copiar esse resultado. Vou vir aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui, formatar página, orientação da página, paisagem, poder caber outro, que eu vou diminuir aqui. Tá, e vamos fazer agora com o mini dólar. Observe o seguinte, dólar, então capital 2.000, mesma configuração, não vou mexer em nada aqui, vou iniciar. Então, olha o resultado do dólar. Vou ordenar aqui por isso aqui também. O resultado no dólar realmente é impressionante. Então, vou clicar nisso aqui. Vou copiar só esse pedacinho da tela aqui. Tá. Vou pular aqui agora. Então, vamos tentar colocar um ao lado do outro. Para a gente poder comparar melhor. Tá, acho que ficou muito pequeno aí para vocês. Vou tentar aumentar o zoom disso. Vamos lá, 125 de zoom. Então, observa aqui. O primeiro quadro é o mini dólar e o outro é o mini índice. Então, ó, a primeira aqui é o conservador. Então, ó, a diferença, não muita, né, aqui, mas realmente existe uma diferença do dólar. Aqui já começa a ficar expressivo, ou seja, no moderado, ou seja, aquela configuração onde vai existindo o aumento de contrato gradual. Então, eu saio aqui de 186 mil contra 42 mil. Aqui é também a mesma coisa. E eu tenho aqui esses
dois casos aqui. Aqui o agressivo no mini índice deu valor negativo e no mini dólar deu um valor de quase meio milhão aqui, né, nos dois casos. Então, sem mudar nada na configuração, apenas o ativo. E observe o seguinte, o fator de recuperação do dólar, 5,69. Vamos olhar o teste único disso, para a gente olhar o resultado. Escolhi esse aqui, ó, que é o conservador. Então, olhando o gráfico, ó, um gráfico realmente muito bom, mesmo no período da pandemia, que é esse período aqui, ó, né, período da pandemia, esse aqui, né, ele continuou com uma subida crescente. Isso é bom porque provavelmente o índice realmente caiu, o dólar deve ter subido bastante nessa época da pandemia, não me lembro de cabeça, mas isso aqui já fez uma diferença muito grande. E olhando o relatório, olha só que bacana isso. 94% de acerto. Ou seja, de 251 operações, ele acertou 237 e errou apenas 14. E teve uma queda de capital de 29%. Realmente, assim, é um robô que, para o dólar, ele faz uma diferença. A única coisa que eu acho que o capital inicial tem que ser um pouquinho maior. Eu vou executar um teste, no caso aqui do agressivo, só para ver o percentual de acerto dele. Um gráfico, aqui ele vai aumentando devagarzinho o capital, e aí ele vai aumentando a quantidade de contratos expressivamente. Se eu olhar aqui no diário, eu começo a perceber isso. Ó, durante muito tempo, ele começou a operar com poucos contratos. Ó, 2, aí 4, 5, né? Teve um momento que para 10, depois começou a tomar loss, diminuiu. Ele vai gradativamente. Mas quando o capital começa a aumentar, né, bastante, aí ele começa a ser, né, como o próprio nome do perfil diz, agressivo. Ele vai aumentando, né, o volume, os contratos, e aí ele obtém o lucro que foi apresentado aqui. Então, nesse caso, a mesma coisa, né, porque a regra de entrada e de saída foi a mesma, então o mesmo resultado, 94% de acerto contra 14%. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é isso, apresentar esse EA, né, para quem quiser fazer o backtesting com ele, no descritivo do vídeo vai estar o link para vocês realizarem o download. E quando o robô estiver disponível para quem quiser adquirir, para começar a colocar em conta real, eu vou fazer um vídeo mostrando qual é o link que vai ser utilizado para que vocês possam fazer a aquisição dele, já colocar ou em conta demo, né, ou na conta real, começando minha sugestão com pouco, escolhendo o perfil moderador. Ok? Então, até a próxima, bons testes. Qualquer dúvida, deixem comentários nos vídeos que eu vou respondendo conforme elas venham a acontecer. Até mais.